Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu comentei que o Antônio Carlos precisou ir para UTI. E nesse vídeo de hoje eu vou estar explicando melhor o motivo dele ter ficado. Bom, Antônio Carlos nasceu no dia 26 de março de 2022 e aí ele ficou as primeiras 24 horas com a gente no apartamento. De primeira instância a médica avaliou ele assim que nasceu e tudo estava perfeito, ele estava bem, tudo normal, apesar dele ter nascido prematuro, né, de 36 semanas e 5 dias, mas a médica avaliou e estava tudo ok. Fomos liberados para ir para o apartamento e passamos a noite, porém não estava tendo leite ainda, então ele precisou ir para a fórmula. E aí as técnicas e enfermeiras iam lá dar no copinho para ele, porque eu não tinha habilidade, então elas me ajudavam e davam no copinho para ele. Passamos a madrugada toda, assim, de 3 em 3 horas, elas iam lá e davam. E ele tava comendo super bem, aceitando de boa. E eu também incentivando no peito, porém só saía gotinhas, quase nada. Aí na manhã seguinte recebemos a visita do meu sogro, do meu pai. Meu pai foi para buscar minha mãe, a Mauri chegou para ficar comigo e o Antônio. E aí eles foram embora, consegui tomar um banho, levantar. E o Antônio continuou na fórmula, né? Na alimentaçãozinha dele no copinho. Por volta de umas 10 horas, 9h30 para 10 horas, a técnica que estava alimentando ele naquele momento achou algo estranho e pediu para chamar a superior dela, lá no nosso apartamento. E aí chamou, aí conversou ali meio que em off, pra gente não perceber muito. Porém, a gente deu para ouvir um pouquinho, né? Ela comentou de que achava que ele estava um pouco cansado. Aí pediram para a pediatra ir lá para reavaliar. A pediatra chegou lá em torno de umas quase 11 horas da manhã. Avaliou ele e realmente ela percebeu que ele estava um pouco de dificuldade de respirar. Ele estava um pouco cansado e também percebeu que ele estava equitérico. Então ela decidiu levá-lo para a UTI para poder fazer exames e já colocar ele no oxigênio, para respirar com a ajuda do oxigênio. Naquele momento eu perdi meu chão, como eu falei para vocês. Foi difícil. Foi horrível. Fiquei arrasada, não entendia o porquê. Tava arrasada. E então elas iniciaram a papelada para internar ele na UTI neonatal e levaram ele por volta de 11h30 mais ou menos da manhã. A Mauri ficou, esperou eles ajeitarem ele lá. Inclusive tem até um videozinho que ele fez assim que ele entrou. Tá lá a doutora mostrando pra ele que ele tava um pouco cansadinho, mas que ia ficar tudo bem, que já estava observando ele, que já iam fazer exames. Aí falou tudo pra Mauri. A Mauri chegou lá no apartamento, me explicou. E à tarde eu recebi alta. Antes de falar sobre a alta, e aí a Mauri ficou nessa ida e volta. Ia lá na UTI neonatal e voltava lá no apartamento para ficar comigo. Falava como é que estava a situação, que ele já tinha feito algum exame. E mais ou menos umas 17 horas eu recebi alta. Detalhe, esqueci de comentar. Nesse dia 27, que foi o dia da internação do Antônio Carlos, foi o aniversário do Amauri.
A Mauri aniversaria dia 27 de março e o Antônio dia 26. A Mauri disse que foi o pior aniversário da vida dele. Não por conta do nascimento do Antônio, porque foi um presente, né? A gente comenta aqui em casa que foi o presente de aniversário dele antecipado. Mas ele falou em relação a o Antônio ter ido pra UTI, sofrer, aí tanto ele quanto a gente sofreu. Nós não tivemos nem condições de comemorar o aniversário da Mauri no dia 27. Aí recebi a alta em torno das 17 horas e me levaram lá na UTI pra ver ele. Eu lembro como se fosse hoje. Eu entrando já com o coração apertado. Não consegui falar nada com ninguém, não consegui ver a médica, enfermeira, técnica, alguém para falar comigo. Se veio, eu não lembro. Só olhei para ele e me desmanchei em lágrimas. Foi muito ruim ver meu filho daquela forma. Ele já estava com a sondinha na boca, já estava sondado. E estava com um gás na cabeça, que era para poder colocar o aparelho do oxigênio aqui, para não machucar. E aí já estava de óculosinho também, já estava de óculos, porque ele precisou usar a fototerapia. Tava um pouquinho mais amarelinho. Ai, foi muito triste ver meu filho daquela forma. Eu saí de lá arrasada. Aí viemos pra casa. Cheguei em casa, aí minha mãe e meu pai me receberam, jantei, tomei um banho e fui dormir. No dia seguinte, eu e a Mauri acordamos e aí ele teve que sair para resolver umas coisas pela manhã e eu fiquei aqui em casa esperando ele pra gente poder ir visitar o Antônio Carlos. Quando ele chegou, ele terminou de se arrumar, eu já estava me arrumando e aí fomos visitar o Antônio Carlos. O Amauri, ele preferiu não receber os 5 dias dele de folga, né, que tem direito. Ele preferiu não receber naquele momento, porque o Antônio Carlos estava na UTI. E aí ele ia ficar em casa sem fazer nada. Então ele foi trabalhar, só que a patroa dele liberava ele a manhã toda para ele resolver as coisas aqui em casa comigo. E ele ia só na parte da tarde. Aí a gente saiu daqui, almoçamos, saímos daqui e fomos pro hospital. Eu ficava a tarde toda até o Amaury se liberar do trabalho. Ficava lá na UTI com o Antônio Carlos. Passava a tarde com ele e a Amaury trabalhando. E quando o Amaury saía do trabalho, ele ia direto pro hospital para me buscar. Ele passava um tempinho comigo e o Antônio lá. A gente orava muito, passava muita energia positiva para ele, conversava com ele. E aí depois a gente vinha embora. O momento de ir embora era o mais difícil pra gente, porque eu tava ali com o nosso pacotinho de amor, aí tinha que deixar lá, todo cheio de fio, muito ruim mesmo. Aí no dia seguinte, a Mauri foi pro cartório registrar o Antônio e eu fiquei esperando ele. No dia seguinte eu já fiquei dando massagem nos seios para poder ver se já saía alguma coisa, porque continuava só pingando, quase nada, não saía praticamente nada. E eu tava massageando, fiz compressa de água morna. E aí quando a Mauri chegou, almoçamos, fomos pro hospital. Aí passei a tarde toda com ele. No final do expediente da Mauri, ele ia lá, passava, a gente ficava um pouquinho e voltava para casa. Resumindo, eu não tive resguardo. Não tive de forma alguma. Era o tempo todo rodando naquele hospital. Sentava, me levantava para ver o Antônio, conversar com ele, orar. Eu não tive resguardo. Deixa eu comentar. Durante esses dias ele ficou
precisou da fototerapia. Deixa eu ver, ele entrou no domingo. Ficou domingo, segunda, terça, na quarta. Na quarta-feira ele saiu da fototerapia. Aí eu já consegui ver os olhinhos dele. Já consegui interagir melhor. E aí ficou o tempo todo de sondazinha. Ele se alimentava por sonda. Só que na quarta-feira ele começou a rejeitar a fórmula. Ele não estava conseguindo se alimentar e já estava saindo suco gástrico pela sonda. Então elas deixaram ele de dieta zero. E aí ele foi pro soro. Horrível, porque teve um dia que ele perdeu o acesso. Aí tiveram que botar novamente. E meu filho chorava muito, sofreu muito. E eu sofria junto. Então, não consegui finalizar o vídeo no mesmo dia, porque o Antônio Carlos precisou de mim. E no caso eu vou dar continuidade agora. Eu parei falando sobre o acesso, né, que ele precisou para tomar o sorozinho, porque ele ficou de dieta zero. E aí ele ficou com aquele acesso por um dia e no dia seguinte ele já perdeu, por conta de como era na mãozinha, e ele fazia às vezes um movimento, né, até mesmo um reflexozinho, e acabou que perdeu o acesso. Elas tentaram durante o dia todo colocar e não conseguiram. Inclusive, quando elas iam furar ele, né, botar o acesso, elas pediam para mim retirar. E mesmo lá no corredor, lá fora, eu ainda consegui ouvir o chorinho dele. Chorou muito, sofreu muito, ele foi furadinho em todos os lugares da mãozinha dele. Todo lugar que elas viam ver, elas tentavam botar e não conseguiram. As duas mãozinhas dele ficaram toda furada. O bracinho aqui, nessa parte aqui, ficou um pouco como é que eu posso dizer, queimado. Ficou queimadinho do soro. Do outro lado, ele ficou todo furadinho também. E não conseguiram. Resumindo, como ele precisava desse acesso e elas já iam entrar com o antibiótico, por conta dele já estar soltando pela sondinha, né? Saindo na sondinha o resíduo gástrico, que antes eu tinha falado, suco gástrico, eram os resíduos em gástrico. Aí ele precisou entrar no antibiótico. Elas disseram que iam já entrar no antibiótico porque o quadro dele já estava arrastado. Ele se estabilizava e depois ele tinha meio que uma piorazinha que saía esse resíduo gástrico. Aí elas preferiram entrar com antibiótico, apesar de que ele fez todos os exames e não tinha dado nada de infecção. Mas esse resíduozinho gástrico que estava saindo, elas disseram que era um sinal de infecção, porém não acusava nos exames. Mas por precaução, foi mais por precaução. Aí elas entraram com um antibióticozinho nele. E não tinha como ser na mãozinha, porque ia perder, porque geralmente criança perde mais rápido o acesso. Então ele precisou ir para o centro cirúrgico para botar um acesso centralzinho bem aqui, tipo um catéter, que botou bem aqui no peitinho dele. Eu tenho até foto, eu vou colocar aqui também a fotinha para vocês verem. Aí ele ficou com esse acessozinho e ficou o que? Até domingo na UTI. Foi. No domingo à tarde a gente recebeu alta. A doutora disse que só ia liberar ele se ele mamasse. Aí tiramos a sondinha dele e ficamos botando ele no peito. Ele não conseguiu pegar no meu peito de primeira. Não conseguiu. E aí a nossa salvação foi o bico de silicone. Pois é, o bico de silicone me salvou. E aí a doutora viu direitinho que foi o que? Foi umas 11 horas mais ou menos que o Amaury foi comprar esse bico de silicone. Aí a gente almoçou. E aí quando a gente voltou do almoço, aí eu disse, já trouxe o biquinho de silicone. Aí lá mesmo elas esterilizaram.
E aí começamos, eu coloquei, elas me ajudaram, e aí ele pegou de boa. De boaça mesmo, ele pegou e foi que foi. Mamando direto, mas no bico de silicone. E a médica olhou, avaliou, disse, não, ele tá pegando bem, então eu já vou dar alta dele da UTI. Recebemos a alta e fomos pro apartamento. Nossa, ali foi uma felicidade imensa. Meu Deus do céu, foi alegria. E aí a gente foi pro apartamento, aí ficou a segunda, a terça, na quarta-feira, que foi o dia que completou os 7 dias de antibiótico, aí ele recebeu a alta. A doutora foi lá pela manhã, avaliou, ela disse assim, olha, o Antônio tá ótimo, tá perfeito, ele só vai ficar aqui mesmo, só pra gente poder fazer um exame pra descartar, né, se tinha mais alguma coisa ou não. Aí fez o exame, aí ficamos esperando o resultado, e à tarde ela chegou com o resultado. Disse, ó, tudo ok, tudo certo, então o Antônio tá liberado, tá de alta. E pronto, foi só alegria, minha gente. Ai, foi a melhor notícia das nossas vidas, foi maravilhoso, perfeito aquele dia ali. Aí só esperamos a doutora dar alta dele, né? Assinar, liberar. Mas já saímos de lá à noitinha, porque demorou um pouquinho para ela poder conseguir liberar, né? Ah, mas foi maravilhoso. Esse dia foi perfeito, a nossa chegada em casa, nossa, foi tudo tão sonhado e enfim, a gente chegou em casa com o nosso bebezinho. Ai, tão perfeito. Hoje em dia eu só agradeço a Deus. Então foi isso, gente, o meu relato do meu Antônio Carlos na UTI. Vou deixar as fotinhas de vídeo aqui. E a gente sofreu um pouquinho, né, na UTI, porque a gente não deseja que o nosso bebê vá para a UTI. A gente não espera que o nosso bebê vá para a UTI após o nascimento. E aí o nosso, que ficou 24 horas no apartamento e a gente já estava pensando que ia receber alta, vim para casa com o nosso pacotinho de amor. E fomos surpreendidos com que ele teria que ficar internado na UTI. Foi horrível, foi um baque, mas a gente conseguiu. E hoje meu Antônio Carlos está maravilhoso, perfeito aqui com a gente, só trazendo alegrias. É uma bênção de Deus. Bom, obrigada por ter visto até aqui. Eu quero pedir mais uma vez para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal que vai estar ajudando a amiga aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! E ele é da... Que é isso, cara? Tá mordendo. Papai tá com fome. Começou a mamar agora, ó. Ai. Bora, papai Rocha. Era isso que tua mãe queria? Bora, papaizinho, come. Tá com fome, né, pai? Tá mordendo. Borracha com tudo, com peito. Bora, papai. Come, gordão. Eu tô fazendo um vídeo. Pode lamber o cabelo dele. A vovó lambendo o cabelo do neném, olha.
bonito do neném. Tá aqui, veio de manhã buscar ele. Disse que só saía quando fosse com ele pra casa.